Olá, alunos do quinto ano. Eu sou a professora Miriam Freitas e hoje, na disciplina de Ciências, nós vamos estudar um novo assunto. Vamos estudar água e saneamento básico, ok? Data de hoje, 11 de novembro. A habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a habilidade 19, que diz o seguinte: identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades humanas cotidianas e discutir possíveis problemas decorrentes desse uso, certinho? Então, hoje nós vamos estudar a água. Antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero que vocês separem aí o material que nós vamos usar hoje. Vamos usar o livro, caderno, lápis e borracha. No final da aula, a gente vai responder uma atividade do livro. Então, já separe esse material para a gente usar. Vamos lá. Problematização. Então, observem todo esse esquema aqui. Ó. Você sabe o que é um saneamento básico? Você já ouviu essa palavra? Qual é a função da ETA? E a função da ETA e da ET? Você sabe o que significa essas siglas? O que é que ocorre com a água nesses dois ambientes? Quais são os benefícios que o saneamento básico vai proporcionar para nós, seres humanos? Então, isso tudo ele vai ser respondido durante a aula, durante a discussão do assunto. Vamos lá? Água e saneamento básico. O saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir condições de saúde à população. Então, o saneamento básico ele é formado por vários fatores. Como a gente pode ver ali, ó, o saneamento básico é o quê? Eu ter água potável em casa, eu ter coleta e tratamento do esgoto produzido em casa, eu ter também na minha rua a drenagem das águas das chuvas, das águas pluviais urbanas, e eu ter também a coleta de lixo. Então, isso tudo é um conjunto de ações que as cidades devem ter que vão proporcionar o saneamento básico, ok? No Brasil, o saneamento é um direito de todos, está na lei. Então, o saneamento básico, eu ter água tratada em casa, eu ter o recolhimento de esgoto e esse esgoto ser tratado, ter o recolhimento de lixo e ter também o recolhimento das águas das chuvas, isso é direito por lei. Infelizmente, essa lei não é cumprida na maioria das cidades. Teresina tem apenas, eu acho, que 8 a 10% do esgoto recolhido e tratado em toda a cidade. Então, uma pequena parcela da população tem esse direito, mas a grande maioria não possui. Nos locais sem saneamento básico, as pessoas correm mais risco de contrair doenças como disenteria e verminose. Por quê? O esgoto que não é tratado, ele é devolvido aos rios e aos lagos, às represas, o mesmo local onde é retirada a água que a gente vai usar para beber. Então, a pessoa, quando não tem saneamento básico, a água não chega tratada. Então, a pessoa se contamina através dos próprios dejetos. Isso acontece porque a população entra em contato com a água, lixo e esgoto contaminados com organismos que causam doenças, como a gente vê aqui na imagem. Ó. Estão acabando com o rio, jogando o esgoto direto no rio. Isso não pode acontecer. Mas de onde vem a água que nós usamos? A água que chega em nossas casas, ela é obtida através de reservatórios, que a gente chama de mananciais. Esses mananciais, eles podem ficar acima da superfície, como rios, lagos, represas e açudes, ou pode também ficar abaixo da superfície, como as águas subterrâneas. Então, a água que chega nas nossas casas pode vir desses rios, como é o caso de Teresina. A água que nós utilizamos aqui em Teresina, que é distribuída, ela é retirada de rios. Em alguns locais longe, nas zonas rurais, como não dá para chegar essa água que é retirada dos rios, eles vão usar as águas subterrâneas, que são o quê? Os poços. Retiram a água lá da parte de baixo da terra para ser utilizada para as pessoas. Por isso que é importante, ó, quando a gente tem as águas superficiais, proteger esses mananciais. Não desmatar as árvores próximas aos rios e também não construir moradias muito próximas aos rios.
A construção irregular de moradias nas grandes cidades, muitas vezes próximas às áreas de mananciais, tem causado problemas de poluição desses reservatórios. Lixo e esgoto não tratados acabam sendo lançados neles e contaminando a água que vai abastecer as casas, como a gente vê aí na imagem. Ó. As cidades estão crescendo cada vez mais e os ambientes próximos a esses rios são os ambientes que ainda têm espaço para construção de casas, onde as pessoas vão construir moradias irregulares. Só que isso não é bom, porque a maioria dessas casas, como são irregulares, não tem o tratamento nem o recolhimento do esgoto. Então, o esgoto que é produzido nessas casas é lançado diretamente ao rio, contaminando assim suas águas e, consequentemente, contaminando toda a cidade, porque a cidade vai usar a água desse rio e essa água não está própria para o consumo humano. O caminho da água até a sua casa. Antes de chegar limpa na sua casa, a água dos mananciais ela deve ser tratada. E isso é feito pois, mesmo para sendo limpa, essa água pode conter impurezas e micro-organismos que causam doenças. Então, se eu pegar um copo de água de um rio e ver, ela está transparente, ela não tem cheiro, mas eu posso estar com a água contaminada com coliformes fecais, que vão causar doenças, como eu falei lá no início da aula, como a disenteria, que são diarreias severas, que é provocada por água contaminada. Por isso, ela passa pelas estações de tratamento de água, que é denominado de ETA. ETA significa estação de tratamento de água, onde a água desses mananciais vão se tornar potável, ou seja, própria para o consumo humano. O que uma água potável deve ter? Ela deve ser incolor, não possuir cor, ser transparente, deve ser inodora, não ter nenhum cheiro, nem de produto químico, nem de sujeira. Ela deve ser insípida, ou seja, ter gosto de água e não ter gosto de qualquer outra coisa. E ela tem que ser sem micróbios. Então, a água potável tem que atender essas 4 características. No esquema a seguir, acompanhe o caminho que a água percorre saindo do manancial até chegar em casa. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos um esquema de uma ETA, de uma estação de tratamento de água. O que é que ocorre? No primeiro momento, a água ela é retirada do manancial. Nesse caso aqui é uma represa. E ela é levada para uma estação de tratamento. Então, a água é bombeada dessa represa e transportada através de túbulos até chegar nessa ETA. O que é que vai ocorrer nessa ETA? O primeiro passo é atravessar grandes grades que vai reter, vai filtrar a sujeira maior, galhos e lixo que pode estar presente. Então, o primeiro passo é passar por um sistema de grades que vão peneirar, vamos dizer assim, essa água, até chegar nesse primeiro tanque. Nesse primeiro tanque vai ocorrer o quê? A mistura de substâncias químicas nessa água, que vai fazer com que a sujeira, a terra, a areia se aglomere e forme grandes blocos. E esses grandes blocos vão o quê? Sedimentar, vão se depositar no fundo desses tanques. Assim facilita a retirada da água sem essa sujeira. Então, a água misturada com produtos químicos que facilita a retirada da sujeira. Aqui a água vai ser armazenada em grandes tanques para que as partículas de sujeira se depositem no fundo desses tanques para assim facilitar a retirada da água. Depois que a água passa por esse processo de decantação, que é esperar a sujeira baixar, ela vai passar por uma série de filtros que vão filtrar a água. Então, a maioria das ETAs tem um filtro semelhante a esse, com pedregulho, cascalho, areia e carvão, camadas desses materiais que vão fazer a retirada da sujeira, vão filtrar a água. Depois que a água ela é filtrada lá na ETA, vai ocorrer o quê? A água ela vai passar pelo processo de desinfecção, vai ser adicionada a essa água quantidades de cloro que matam micro-organismos presentes nessa água e também
O flúor, vocês lembram lá dos dentistas que usam e recomendam o uso de flúor? Então, a água também, quando ela é tratada, ela vai com a quantidade de flúor que já auxilia na limpeza, mas não substitui uma escovação de dentes. Depois que a água é desinfectada, ela vai para um grande reservatório, que são as caixas d'água que a gente tem aqui em vários bairros, e desses reservatórios vão ser distribuída. A água é distribuída através do encanamento até chegar nas casas. Ao chegar ao destino, a água geralmente ela fica armazenada em caixas d'água até serem utilizadas, ok? Então, esses são os passos que a água deve passar para ser tratada e chegar em casa potável. Mas a gente tem que também fazer um tratamento caseiro, porque a maioria dessas tubulações são tubulações antigas. Então a água, mesmo sendo tratada lá na ETA, ela pode chegar em casa com alguns micro-organismos devido a essas tubulações. Então a água que bebemos sempre deve ser filtrada. Então, toda a água que você tira da torneira, se você for consumir, você deve filtrar. Em locais onde não existe a ETA, a estação de tratamento, é fundamental também ferver por pelo menos 15 minutos essa água para matar todos os micro-organismos, misturar cloro, aquele cloro que é distribuído em postos de saúde, o hipoclorito de cloro, eu acho. É o hipoclorito que é distribuído em postos de saúde na quantidade adequada, nem mais nem menos. Isso tudo faz com que mate todos os micro-organismos da água. E depois de passar por isso, filtrar também. Toda a água que nós formos consumir, se é retirada de uma torneira, deve ser filtrada sempre. O caminho do esgoto. Então, a gente viu como é que a água chega em casa. Agora, a gente vai ver como é que essa água sai através do esgoto, né? Após o uso, a água que sai das casas fica misturada com vários compostos, várias substâncias, sabão, gordura, e isso é o quê? Resíduo. Essa mistura de água com esses resíduos vai formar o esgoto doméstico. O esgoto doméstico ele pode ser encaminhado para uma estação, ele pode não, ele deve ser, né, que é o nosso direito. Ele tem que ser encaminhado para uma estação de tratamento de esgoto, que é a éter, onde as impurezas são removidas da água, devolvendo assim à natureza uma água também limpa. Então, a água chega em casa, nós a utilizamos e ela vai sair cheia de impurezas. Essas impurezas elas devem ser retiradas antes dessa água ser devolvida aos rios. Por quê? Porque mais na frente a gente vai recolher novamente essa água para consumir. Então, a água que a gente devolve à natureza também deve ser tratada. Em muitas cidades, porém, o esgoto não recebe tratamento, como é o caso de Teresina. A maior parte de Teresina, o esgoto não é tratado. Nesse caso, ele é despejado diretamente nos rios e nos mares, por exemplo, poluindo águas que podendo matar-se animais e plantas ao redor. Então, a água contaminada pelo esgoto não deve ser consumida, pois pode provocar problemas de saúde, certinho? O caminho do esgoto, até a estação de tratamento do esgoto. O esgoto ele é coletado das casas por uma rede de tubos. Então, todas as casas devem ter uma rede de tubos que coletam todo esse esgoto, que direcionam até uma estação de tratamento de esgoto, nas cidades que possuem esse tipo de aparato, onde ele passa por processos químicos e físicos que retiram os resíduos. Então, esse esgoto ele vai passar também pelo mesmo processo que a água passa lá na ATA, que é o quê? Processos químicos e físicos, substâncias que vão fazer a retirada, a aglomeração desses resíduos. Aí esses resíduos são retirados e a água é devolvida à natureza praticamente sem impureza, sem resíduos, para que a água que chegue aqui ao rio, ela se torne própria para o consumo posteriormente, ok? Reduzindo o desperdício. Então, a gente viu que o processo de tratamento da água é um processo que é demorado e caro, porque a água demora para ser limpa e é caro porque usa vários produtos químicos e também por ser um processo demorado e depender de várias pessoas. Então,
A água tratada, ela tem um custo considerável. Por isso é importante a gente fazer o uso correto da água que chega em casa. E isso é discutido sempre com vocês, né, nas aulas de ciências. As práticas que devemos tomar para conscientizar o uso da água, para evitar o desperdício. Aqui eu trouxe apenas 5, mas existem vários. A gente tem que fazer o quê? Fechar a torneira para escovar os dentes. Então, quando a gente está fazendo a escovação, fecha a torneira para não desperdiçar aquela água. Quando tomar banho, ser banhos rápidos, não tão demorados, para evitar o desperdício. Quando fazer o quê? Acumular roupa para lavar, não lavar de poucas peças, utilizar logo uma capacidade máxima da lavadora. Consertar vazamentos, evitar que tenha vazamentos em casa ou torneiras pingando. E fechar a torneira também ao lavar a louça. Além de outras práticas, como não lavar calçadas, preferir varrer, lavar o carro com o balde, vez com a mangueira toda ligada. Então, são práticas simples que a gente pode fazer para evitar o desperdício dessa água que chega em casa já tratada. Então, vamos lá para a página 74, vamos praticar. Agora a gente vai usar o livro e o caderno para responder a atividade da página 74. Vamos lá. Então, na página 74, tem a primeira questão que diz o seguinte. Ana e Maria são irmãs. Ambas demoram 15 minutos para tomar banho. Observe a imagem a seguir e responda. Então, aqui tem a Ana e tem a Maria, e aqui eu tenho um relógio que marca o consumo de água das duas. A Ana, ela toma um banho de 15 minutos, mas gasta apenas 45 litros. E já a Maria, que toma um banho também de 15 minutos, mas gasta 135 litros de água. Então, vejam a diferença. A letra A pergunta: quem gasta menos água durante o banho? Ana ou Maria? E como você chegou a essa conclusão? Quem gasta menos água é a Ana. Por que ela gasta menos água? Porque observando o relógio, eu vejo que ela gastou apenas 45 litros de água. Então, vamos colocar aqui a resposta. A Ana gasta menos água comparado com a quantidade de água gasta pelos relógios que registram o consumo. Então, a resposta seria essa. Copiem aí, ó. A Ana gasta menos água. Comparando, como é que eu cheguei a essa conclusão? Comparando a quantidade de água gasta pelos relógios que registram o consumo, ok? Resposta da letra A, ok. Vamos para a próxima. Letra B. A letra B fala o seguinte, ó, converse com os colegas. O que a irmã, que gasta menos água, faz de diferente da que gasta mais água e quantos litros de água ela economiza. Se a gente observar na imagem aqui, ó, a Ana, ela tá passando sabão no corpo, está se ensaboando. Ela não está com o chuveiro ligado. Então, quando ela está se ensaboando, ela desliga o chuveiro, diferente da Maria. A Maria também está se ensaboando, só que está com o chuveiro ligado. Por isso que ela vai gastar mais água. Então, vamos colocar aqui a resposta. A Ana fecha o chuveiro ao se ensaboar. E a segunda pergunta dessa mesma questão fala o seguinte: quantos litros de água ela economiza? Ela economiza 90 litros. É só a gente fazer o cálculo de subtração, 135, que é a quantidade de litros que a Maria gasta, menos 45, que é a quantidade de litros que a Ana gasta. Se eu fizer o cálculozinho de menos, eu encontro o resultado de 90. Então, a Ana, ela economiza 90 litros de água por banho. Vejo que a economia é grande quando a gente faz um simples ato de desligar o chuveiro quando a gente está assim ensaboando. Próxima questão, na página 75. Na página 75, a quarta questão que a gente vai responder, que é a que está relacionada ao assunto da aula de hoje. O desenho ao lado representa parte do encanamento de uma casa. Observe um desenho que tem aí no livro de vocês. Aí eu tenho várias questões com relação a esse desenho. A letra A pede para eu fazer o quê? Pintar com lápis de cor azul o encanamento que leva a água tratada para a casa. E com lápis de cor verde, o que leva a água usada,
que sai da casa. Então, observe que os canos estão todos em branco. Você vai pintar de azul o que leva a água tratada. O que leva a água tratada é o cano que vai para a caixa d'água, para o chuveiro e para a pia, que é onde a gente vai ter a água limpa. Então, é esse caninho aqui, ó, superior. Vocês vão pintar. Eu coloquei aí, ó, de azul. Você vai pintar todo esse encanamento que vai do registro da água para a pia, para o chuveiro e para a caixa d'água. E de verde, a gente pinta o cano que vai sair a água usada, que vai ser o quê? A água que sai do vaso, a água que sai da pia e que vai para fora da casa. Então, vocês vão pintar dessa forma que está aí na imagem para vocês. De azul e de verde. Ok? Podemos ir para a próxima? A próxima questão, a letra B, diz o seguinte, ó. Contorne a caixa d'água na figura. A caixa de água, onde é que ela está? Ela está lá em cima, né, onde está chegando o encanamento azul, que é de água tratada. Então, você vai contornar, circular essa caixa d'água. Letra B pede para a gente fazer apenas isso. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, ó. De onde vem a água que você pintou de azul? A água tratada, a água que está em azul, ela vem da onde? Vocês lembram? Vamos ver aqui a resposta. Ela vem, ó, de uma estação de tratamento de água. Ela vem da ETA, onde é um local que vai tratar, vai limpar a água para torná-la potável. Certinho? Então, coloquem aí na letra C essa resposta. De uma estação de tratamento de água. Ok? Certinho? Vamos para a letra D. A letra D pergunta: que nome recebe a água que você pintou de verde? Essa água que sai da casa, cheia de resíduos, com sabão, com gordura, ela vai ser chamada de como? De esgoto, né? Imaginando que ela será tratada. Para onde ela vai? Então, o esgoto, em cidades que tem aquele aparato, ela vai para qual é o nome do destino que ela vai? Opa, foi demais. Ela vai para uma estação de tratamento de esgoto. Então, a água que sai das nossas residências, como ela é cheia de resíduos, de limpeza, de sabão, de gordura, ela recebe o nome de esgoto. As cidades que têm uma estação de tratamento de esgoto, a água, esse esgoto, ele vai ser o quê? Coletado e direcionado para essa estação, onde ele vai ser tratado, limpo e a água vai ser devolvida à natureza novamente limpa, podendo ser utilizada. Certinho? Então, a resposta da letra D seria isso. Vai para uma estação de tratamento de esgoto, certo? Vamos lá. Então, gente, vamos ver o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente aprendeu que a água está relacionada ao saneamento básico. Nós vimos que o saneamento ele é composto pelo quê? Por abastecimento de água potável, pela drenagem e manejo das águas pluviais, ou seja, das águas das chuvas, que o esgoto deve ser coletado e tratado. O esgoto ele não deve ser jogado à rua nas sarjetas, como existe na maioria dos bairros aqui em Teresina. Ele tem que ser recolhido por tubos, por encanamentos e deve ser direcionado a uma estação de tratamento. E as cidades também devem ter o quê? Para compor o saneamento básico, o recolhimento dos resíduos sólidos, o recolhimento do lixo para ser destinado ao ambiente adequado, que é o aterro sanitário. Então, o saneamento básico é um conjunto de ações que buscam garantir as condições mínimas de saúde para a população. E nós vimos que ele é um direito por lei. Todos nós devemos ter um saneamento básico. E isso a gente viu que não acontece. É uma lei que não é cumprida 100%. Vimos também o caminho da água até sua casa. Nós vimos que a água ela é recolhida de mananciais, como uma represa, um rio. Ela é direcionada para uma estação de tratamento de água, a ETA. O que é que vai ocorrer lá na ETA? A água vai ser limpa,
através de produtos químicos e também ela vai ser filtrada através do processo de filtração. Além desses dois processos, vai ocorrer o quê? A desinfecção da água, ou seja, eu vou adicionar cloro para matar todos os micro-organismos que podem causar alguma doença e também eu vou adicionar o flúor, que vai ajudar na proteção dos dentes contra as cáries. Mas lembre, não substitui uma escovação bem feita. Depois que essa água foi limpa, foi clorada e fluorada, ela é direcionada para reservatórios, que são aquelas grandes caixas d'água que a gente tem nos bairros. E de lá é distribuída para as residências, ok? Então a gente viu o caminho da água até a casa. Vimos também que a água ela deve ser tratada. Quando eu tenho uma cidade que não tem uma estação de tratamento de água, a água que chega na minha casa, eu devo ferver por pelo menos 15 minutos ou eu devo clorar ela com hipoclorito que é distribuído por postos de saúde ou os agentes comunitários, que vão fazer o quê? A desinfecção da água, vão matar todas as substâncias, micro-organismos que podem causar doenças. Mas, além disso, toda a água que chega em casa, ela deve ser o quê? Filtrada. Ah, professora, mas na minha cidade tem uma estação de tratamento de água. Mesmo assim, toda a água que chega deve ser filtrada. Como eu falei para vocês, tem cidades que o encanamento é antigo, tem cidades que teve uma interrupção da água e acumulou sedimento nos canos e esses sedimentos podem chegar até a sua casa. Então, para evitar que você se contamine, é bom o quê? Filtrar. E o melhor filtro que existe, ó, é o filtro de barro, viu? É o melhor filtro que filtra melhor a água. E vimos também o caminho que a água percorre ao sair de casa. Vimos que a água, que é o esgoto, que é cheio de resíduos, ele deve ir para uma éter, que é uma estação de tratamento de esgoto, onde ele vai ser limpo para ser devolvido à natureza uma água limpa, sem impurezas, podendo assim ser recapturada, bombeada para voltar para uma estação de tratamento de água para voltar para nossas casas. Então, isso foi o que a gente estudou hoje. Saneamento básico, o que compõe o caminho da água, o caminho do esgoto e os tratamentos caseiros, certinho? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que tenham aprendido os passos, os tratamentos que a água apresenta e também a diferenciação da éter para a et, ok? Então, até a próxima aula. Continue estudando. Tchau! Vamos lá para mais uma aula de matemática com o professor Alessandro. Hoje nós vamos ter um tipo de leitura diferente, é isso? Dentro da nossa aula de matemática, uma leitura que vai desenvolver algumas habilidades nossas. Dentro delas, a observação e a obtenção de dados do que vai ser lido, desse tipo de leitura, tudo bem? Então vamos lá. Ora, para a nossa aula de hoje, 9 de novembro de 2020, mais uma quarta-feira, nós vamos fazer o estudo da seguinte habilidade, que seria a habilidade 11. E o que é que diz a habilidade 11? Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvores ou por tabelas, ok? Dentro dessa habilidade, nós vamos fazer um detalhamento para essa primeira aula, que seria a habilidade 11.1. Vamos fazer o estudo das tabelas, dentre elas as tabelas de dupla entrada, ok? Então vamos lá, a habilidade 11.1 diz o seguinte: utilizar uma tabela de dupla entrada na resolução de problemas. Para resolver esses problemas, é claro que nós vamos observar a tabela, fazer a leitura dessa tabela e obter dados para chegar às nossas respostas. Então vamos lá. Ora, para se falar de tabela, nós temos que ter ideia do que é uma tabela, né? Você pode
pode até se perguntar, ou eu posso perguntar para vocês o que é uma tabela. Você vai lá, professor, eu vi uma tabela, ela tinha preço, estava indicando preço. Ah, professor, tem a tabela também do Campeonato Brasileiro. É uma tabela? É uma tabela, ela indica a posição dos times de acordo com o número de vitórias. E traz muitas outras informações, como número de jogos, derrotas, empates, e aí vai. Tá vendo como a leitura de uma tabela ela traz muitas informações? Mas vamos lá. Podemos afirmar que tabela é um quadro que resume um conjunto de observações. E essas observações elas são conseguidas através de questionamentos, através de uma pesquisa. Você pode perguntar ou pesquisar e chegar a inúmeros dados. Só que esses dados, para ficarem bem claros, precisam ser resumidos de forma que você consiga compreender as informações que estão lá. Então, são construídas as tabelas. Mas como é que uma tabela é composta? Ora, uma tabela é composta da seguinte forma. Inicialmente, encontramos na tabela o seu título. E o que seria o título da pergunta? O título da tabela. Esse título está relacionado à pergunta que é feita, ok? Então, nós podemos dizer que título é o conjunto de informações as mais completas possíveis respondendo às perguntas. O que, referente ao fato, quando, correspondente à época e onde, relativo ao lugar. Então, esses são alguns questionamentos que são feitos para obter dados, certo? São questionamentos feitos numa pesquisa para obter esses dados. Então, o título vai ser um dos componentes da tabela. Próximo, o corpo. O que seria o corpo de uma tabela? Certo? Quando se fala em corpo, você imagina um todo, né? Representando alguém ou o quê. Então, o corpo da tabela seria o seu conjunto de linhas e colunas. Ou seja, na tabela as informações vão estar dentro das linhas e dentro das colunas. Então, está aí o corpo da nossa tabela. Cabeçalho. As informações precisam ser organizadas, então nós vamos passar a nomeá-las para saber qual é a informação a que se refere e quanto aos elementos que nós questionamos, qual foram os dados que nós encontramos, ok? Então, para esses dados, nós temos o seguinte, parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas, ok? E nós temos o rodapé. O rodapé, ele traz exatamente a informação de onde essa tabela teve origem. Como é que nós conseguimos construir essa tabela? Através de que informações? Quem deu essas informações? Então, nós vamos ter a fonte, não é isso? No rodapé, identificando qual a origem da tabela. Como ela foi construída, a partir de que dados. Tudo bem? E quem forneceu esses dados? Então, vamos lá. Continuando, rodapé reservado para observações pertinentes, bem como a identificação da fonte dos dados. Não é isso? De onde vieram esses dados? Então, nós vamos identificar essas fontes lá no rodapé da nossa tabela. Trouxe para vocês o seguinte, observem só, trouxe uma tabela pronta, aí nós vamos identificar dentro dessa tabela todos os seus componentes, ok? Observe que quando você olha para a tabela, você começa a fazer uma leitura, é automático. Preferência de salgados, tipos, alunos, alunas, aí tem os tipos de salgado, coxinha, enroladinho, quibe, enrolado de queijo, empada. Fonte, aluno, alunos da professora Letícia e as quantidades. 9, 4, 1, 1, 1, 3, 1, 6, 3, 1. Esses números, né, quando você olha para a tabela, você automaticamente interpreta que são a quantidade de alunos que preferiram determinado tipo de salgado. Pronto, viu? Uma leitura
frequente, quando você olha a tabela, você já faz essa leitura e já obtém muitos dados. Vamos identificar esses componentes dentro da nossa tabela. Observem só, nós precisamos de um título na nossa tabela. Olha aí o nosso título, preferência de salgados. Pronto, encontramos o nosso título na tabela. Pronto. Observe o seguinte, ó. O cabeçalho. Anteriormente, nós dissemos que o cabeçalho ele vai trazer as informações nas colunas. Olha aqui, ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Tipos de salgado, alunos e alunas, ok? São as variáveis que estão presentes na nossa tabela. Aí eu observo o seguinte, pronto, cabeçalho, tipo de salgado, alunos, que estão representados dentro da nossa coluna, junto com as outras informações. É isso que são os dados que vão nos dar as informações a respeito da tabela. Temos o corpo, não é isso? Quando você fala em tabela, olha para ela completa, é o corpo da tabela, formado por linhas e formado por colunas. Então está aí o corpo da nossa tabela. Ora, um dos componentes que nós falamos que nos dá informação de onde foi construída essa tabela, que dados se basearam para chegar ao resultado dessa tabela, nós temos aqui na fonte, ok? Percebam que eu já sei que esses dados eles foram construídos a partir de questionamento feito aos alunos da professora Letícia. Então, nós temos o rodapé identificando a fonte da nossa tabela, de onde ela foi construída. Tudo bem? Então, vamos lá. Ora, pronto, já determinamos todos os componentes da nossa tabela. Vamos agora verificar como nós podemos construir uma tabela, ok? Eu tentei produzir aqui para o planejamento da nossa aula uma ideia de como nós podemos chegar a esses dados e construir uma tabela. Ora, eu fiz o seguinte, construí através de questionamentos uma tabela e fiz esse questionamento aos alunos do 4º e 5º ano da escola, ok? A respeito da nossa tabela, eu questionei. O professor Alessandro, durante uma das atividades do app Mob Família, fez uma pergunta a seus alunos do 4º e 5º ano. Na escola, nós utilizamos o aplicativo do Mob Família, então eu utilizei ele para chegar aos dados da nossa tabela. De acordo com a atividade que foi realizada, eu questionei os alunos a respeito do sentimento deles em relação à realização dessa atividade em casa, né? Se eles realizam essa atividade em casa, como é que eles se sentem, né? Então, como você está se sentindo ao realizar a atividade, né? Eu só coloquei 2 opções. Eu perguntei para eles, você se sente feliz ou você se sente triste em realizar essas atividades em casa? E dentro desse questionamento, eu coloquei outras opções a respeito. Fiz alguns detalhamentos para a gente ter uma melhor obtenção de dados para a construção da nossa tabela. Mas a principal foi como é que vocês estão se sentindo em relação à realização dessas atividades. Então, vamos verificar como é que ficou a nossa tabela. Vamos lá. Olha só. Primeiro, veja a tabela que o professor Alessandro organizou com seus alunos sobre os sentimentos em relação à atividade. Vou colocar aqui a nossa tabela e dentro da nossa tabela eu lancei algumas perguntas ou questionamentos a respeito de como vocês estão realizando a atividade, viu? E algumas situações dentro desse momento, como saudades da escola, saudade de cooperar com os colegas de classe, dificuldade em tirar dúvida, cooperação com o professor e orgulho em conseguir responder sozinho, viu? Aí vocês teriam que me responder como estão se sentindo, se felizes ou se estão tristes
E nós tivemos alguns dados para montar nossa tabela. Primeiro, na situação 1. Na situação 1, saudades da escola. 2 alunos dizem que estão felizes, né? Estão com saudade, mas estão felizes apesar do distanciamento da escola. 22 alunos estão tristes, porque queriam estar na escola, né? É um ambiente onde o aproveitamento e desenvolvimento seria melhor. Então, eles queriam estar na escola, né? Mas não podemos no momento. Vamos fazer esse trabalho distante, mas tentando ajudar vocês. Saudade de cooperar com os colegas de classe. 6 alunos disseram que estão felizes, apesar de não poderem cooperar, né, com os colegas, fazer aquela discussão a respeito da atividade, perguntar como foi que você fez, eu fiz dessa forma, me ajuda aqui. E 18 alunos estão tristes, porque gostavam desse tipo de situação, dentro da sala de aula, criar esse ambiente de cooperação e fazer com que alguém responda e possa ajudar, ou então eu fiz, deixa eu te ajudar. Então, 18 alunos sentem falta e estão tristes com relação a isso. Dificuldade de tirar dúvidas, né? Dos alunos que foram questionados, nenhum colocou que está satisfeito com relação à dificuldade de tirar dúvida. Nós tivemos aqui 24 alunos que estão tristes, porque não conseguem tirar essas dúvidas a respeito de conteúdos ou de atividades ou do que quer aprender. Culpa do distanciamento, que a escola está do aluno, que o professor está do aluno também. Cooperação com o professor. 20 alunos dizem que estão felizes, que essa cooperação está acontecendo, né? O professor envia atividade, esses que responderam estão dando o retorno das atividades, viu? Dentro dessas dificuldades. Nós tivemos 4 alunos que estão tristes, possivelmente não conseguem, né, fazer essa cooperação junto ao professor. O professor está mandando as atividades, mas não consegue fazer e não consegue dar esse retorno de alguma forma. Orgulho em conseguir responder sozinhos. Nós tivemos aqui 10 alunos que estão felizes, que conseguem responder essas atividades de forma plena, sozinhos, ok? E temos aqui 14 alunos que não conseguem realizar essas atividades sozinhos e estão tristes. Pronto, está aí a nossa tabela organizada e dentro dela nós temos inúmeras informações. Uma das perguntas que eu poderia fazer para vocês é: será que só fazendo a leitura da nossa tabela dá para identificar quantos alunos foram questionados, quantos alunos participaram da nossa pesquisa? Vamos verificar. Ora, vamos pegar o nosso primeiro dado, saudade da escola. Percebam que nós temos aqui 2 que estão felizes e 22 que estão tristes. Então vamos lá aqui verificar. São 2 que estão felizes e 22 que estão tristes. Vamos determinar aqui uma soma para verificar a quantidade de pessoas que participaram dessa pesquisa. 2 mais 2, 4. E aqui nós temos 2, viu? Unidade, dezena. Então, nós temos aqui 24 participantes, ok? 24 participantes. Pronto. Vamos tirar a dúvida. Professor, será que só por esse dado dá para verificar? Percebam aqui o seguinte, vamos saltar para outra situação. Ora, eu tenho dificuldade em tirar a dúvida. 0 participaram, 0 não estavam felizes, ninguém votou nessa opção, e 24 votaram em triste. Ou seja, nós temos aqui um total de 24 participantes. Ainda tenho dúvida, será que a quantidade não é maior, não é diferente? Verifique em outro. Vamos saltar aqui para orgulho em conseguir responder sozinho. Verifique que nós temos 10 que estão felizes e 14 que estão tristes. Viu? Você vai lá e verifica. 10 mais 14.
unidade, dezena, 0 mais 4, 4, 1 mais 1, 2. Verifiquem que nós determinamos novamente que há 24 participantes, ok? Dentre essas informações, nós ainda podemos determinar diferenças, ok? Vamos lá, ó. Qual é a diferença, vamos pegar aqui a situação, de alunos que conseguem realizar atividades e alunos que não conseguem realizar atividades sozinhos. Basta que eu pegue lá, ó, o meu dado, que é a quantidade maior, foram 14, não é isso? Que não estão satisfeitos porque não conseguem realizar essa atividade só, com os 10 que estão alegres e conseguem realizar essa atividade. Efetuamos a subtração. Unidade, dezena. 4 menos 0 é igual a... E 1 menos 1. Então, nós temos uma diferença dentre esses alunos que conseguem realizar a atividade de 4 alunos. Então, essa diferença é percebida aqui através da leitura da nossa tabela. Continuamos. Vamos lá. Ó. Pronto, já temos uma tabela feita. Que tal a gente melhorar essa tabela para nos dar mais informações? Olhando para essa tabela. Ora, se eu questionei os alunos, nós temos dentro desse grupo de alunos, alunos e alunas. Não é isso? Então, dentro desse grupo de criança, nós temos alunos e alunas. Será que dá para determinar uma tabela que demonstre a participação de alunos e de alunas? Dá sim. Vamos lá. Usando os dados da nossa tabela inicial, vamos construir a nossa tabela especificando. Ora, os sentimentos em relação à atividade. Temos o seguinte, ó. Eu coloquei a seguinte tabela. Percebam que no corpo da tabela eu aumentei 2 tabelas, especificando alunos e alunas, para determinado tipo de sentimentos que eles estão sentindo, e para cada situação. Coloquei o seguinte, ora, nós temos agora determinado quantos alunos e quantas alunas estão felizes e quantos alunos e quantas alunas estão tristes. Pronto. Percebam que agora a leitura da tabela, ela já nos traz mais dados e nos dá mais informações, de forma simples, dentro desse espaço que nós chamamos de corpo da tabela. Ok? Então, vamos lá. Ó. Dentro das situações, saudades da escola, nós temos 2 alunos que estão felizes, como nós vimos. Nós temos, nenhuma das alunas está feliz com essa situação. E 6 alunos estão tristes e 16 alunas estão tristes. Vejam que o detalhamento agora melhorou dentro do que nós tínhamos. Ó, saudade de cooperar com os colegas de classe. 2 alunos estão felizes com essa situação. 6 alunas estão felizes com essa situação. 6 alunos estão tristes e 10 alunos estão tristes com essa situação. Ok? Então, vamos lá. Dificuldade em tirar dúvida. Nós temos nenhum aluno está feliz com essa situação, nenhuma aluna está feliz com essa situação, 8 alunos estão tristes com essa situação e 16 alunos estão tristes com essa situação. Cooperar com o professor, 6 alunos estão felizes, estão cooperando, 14 alunas estão felizes, dizem que está acontecendo essa cooperação, e temos 2 alunos tristes, né? Temos 2 alunas tristes. A situação não é boa, não é isso? Não determina algo de bom, então eles colocaram lá. Orgulho em conseguir responder sozinho. Nós temos
3 alunos. Orgulhoso, consigo responder, assisto às aulas da TV, assisto às aulas do Link, verifico as atividades, leio com clareza e consigo responder. E as meninas são 7, conseguem fazer essa leitura, conseguem assistir a aula da TV, se esforçam e chegam ao resultado. Por isso estão felizes, dentro de toda essa dificuldade. Mas nós temos 5 alunos que estão tristes, que não conseguem chegar ao mesmo resultado que os colegas, e 9 alunas também não conseguem chegar ao resultado e ficam tristes com essa situação. Pronto, temos agora aqui a nossa segunda tabela. Nessa segunda tabela, percebam que o detalhamento aqui, ele ficou mais dividido. Ora, nós temos aqui, ó, alunos, não é isso? Que estão felizes e alunos que estão tristes. Nós podemos chegar a alguns resultados aí. Vamos lá. Ora, a primeira pergunta que eu poderia fazer é a quantidade de alunos que participaram da pesquisa. Professor, dá para determinar? Claro que dá. Ora, vamos pegar aqui o total de crianças que participaram, ok? Vamos pegar aqui os alunos. Saudades da escola. Nós temos 2 alunos felizes, mais 6 alunos tristes. 2 mais 6, ok? Nós temos aqui alunas. Nós temos 0 alunas, mais 16 alunos. 16 alunos. Pronto. Melhorar aqui. Vamos somar para determinar a participação dessas crianças. Somamos. 2 mais 6, 8. 8 mais 6, 14, não é isso? Deixa 4 unidades e vai uma dezena. Está aí, ó. 1 mais 1, 2. Ora, qual o nosso total de participantes? 24. Lembrem-se que esses dados foram retirados da nossa tabela anterior. Então, não tinha por que modificar a quantidade de participantes. Para tirar a dúvida, ó, vou usar aqui um bem simples. Dificuldade em tirar dúvidas, né? Se é para tirar a dúvida, então vamos usar aqui, ó. Nós não tivemos participação com sentimento feliz com essa situação, mas tivemos triste. Então, vamos pegar aqui 8 alunos mais 16 alunos que não se sentem felizes com essa situação. Vamos somar aqui e determinar para verificar se realmente nós temos os 24 alunos. Ora, 8 mais 6, 14. Vai uma dezena. 1 mais 1, 2. Pronto. Verificamos que a quantidade de participantes é 24. Pronto. Ora, podemos lançar algumas observações. Eu poderia questionar, não é? Com relação às saudades da escola, né? O número de alunos que estão felizes com essa situação é maior ou é menor do que o número de alunas? Então, ó, nós vamos lá. Ó. Nós temos 2 para o número de alunos e 0 para o número de alunos. Então, observamos que é maior o número de alunos que estão tristes ou que estão felizes com essa situação. Não é isso? Outra situação, nós podemos determinar aqui a diferença entre o número de alunos que estão felizes com a situação e nós determinamos aqui, ó, cooperação com o professor. Basta que eu subtraia 14 menos 6 para chegar ao meu resultado. E 14 menos 6 é quanto? 14 menos 6, 8. Então, determinamos a diferença. Então, a leitura da nossa tabela, ela nos dá essas informações. Vamos para a próxima tabela. Qual disciplina favorita? Matemática, língua portuguesa ou ciência? A tabela, viu? Foi construída através também de pesquisa. E, ó, nessa pesquisa, 9 alunos disseram que gostam de matemática. 11 alunos disseram que gostam de língua portuguesa. E 4 alunos disseram que gostam de ciências.
ok? Está aí a tabela. Nós podemos observar nessa tabela simples que dá para chegar a várias informações, como o total de alunos que participaram da nossa pesquisa, a diferença entre a maior e a menor disciplina preferida. Nós temos aqui a maior foi 11 e a menor foi 4. 11 menos 4 dá igual a 7. Então, nós teríamos aí uma diferença de 7. Não é isso? Pronto. Vamos melhorar esses nossos dados, construindo uma tabela de dupla entrada. Ora, eu quero saber agora, desse total de participantes, né, quantos eram alunos e quantos eram alunas participando. Para isso, eu verifico o seguinte: em matemática, eu tive 9 crianças. Dessas 9 crianças, 3 eram alunos e 6 eram alunas. Língua portuguesa, nós tivemos 6 alunos e 5 alunas. E para ciências, 3 alunos e 1 aluna. Pronto. Usando esses dados, nós podemos chegar a diversas respostas. Por exemplo, quantas alunas participaram da pesquisa? Alunas. Se eu observar, eu posso pegar aqui a quantidade de alunas, não é isso? Dentro da nossa pesquisa, que seriam, melhorar aqui, 6 votaram em matemática, 5 votaram em língua portuguesa e 1 votou em ciências. Basta que eu some. 6 mais 5, 11. 11 mais 1, 12. Então, nós teríamos um total de 12 meninas participando. Da mesma forma, nós poderíamos chegar ao questionamento dos meninos. Vamos lá. Ó. Eu coloquei a seguinte situação para vocês, no Praticando. Nós temos a seguinte situação. Durante a campanha de vacinação contra a gripe, aplicada em idosos a partir de 60 anos, o posto de saúde de uma cidade fez um controle para saber quantas pessoas foram vacinadas. A tabela a seguir mostra o controle realizado nos últimos 4 anos. Olha aí a nossa tabela. Da tabela, nós queremos saber o seguinte. Nós queremos saber em que ano foi vacinado o maior número de mulheres. Na letra B, em 2007, qual foi a diferença entre o número de homens e de mulheres vacinadas? E na letra C, qual foi o total de pessoas vacinadas? Vamos lá para o nosso primeiro questionamento. Na letra A, em que ano foi vacinado o maior número de mulheres? Vamos fazer a leitura da nossa tabela. Ora, ele quer o maior número de mulheres. Nós temos vacinadas 243, 256, 234, 228. Então, o maior número aí de mulheres vacinadas foi 256. Mas a pergunta, ele quer saber em que ano foi vacinado esse número. Em 256 mulheres, o ano foi 2005. Então, a nossa resposta, 2005, ok? Então, nós temos como resposta 2005. Partindo dessa tabela, agora eu vou querer que vocês em casa façam, determinem aí as 2 perguntas que faltam da letra B, viu? E da letra C, e passem as respostas para seus professores, ok? Então, para hoje nós vimos tabelas de dupla entrada, leitura da tabela, composição da tabela e verificamos as informações. Finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima aula. Vamos lá para mais uma aula de matemática, não é isso? Continuamos na nossa quarta-feira com a nossa segunda aula, ok? Dia 9 de novembro. E agora nós vamos falar sobre possibilidades, chances, não é isso? Combinações.
Para isso, o nosso conteúdo ele vai abranger análise combinatória. Imagine só diversas situações que nós podemos, no nosso dia a dia, nos deparar com essas combinações, com essas chances e possibilidades. Eu tenho aqui um dado, não é isso? Está aqui ele. Se eu jogar ele de várias formas, nós vamos obter faces diferentes com quantidades na numeração do dado. E tenho aqui, ó, uma moeda, não é isso? De R$1, e ela tem duas faces. Dependendo de como eu jogar a moeda, a face ela vai se apresentar de alguma forma. Então, nós temos possibilidade de chegar ao acerto, de determinar ou não. E temos a possibilidade de determinar quantas vezes esse evento vai acontecer. E vamos lá para a nossa aula de 9 de novembro de 2020, continuamos na quarta-feira, para o nosso descritor. O nosso descritor de hoje, descritor 11, né, qual nós vimos já a primeira parte do nosso conteúdo referente a tabelas, agora nós vamos ver essas combinações com análise combinatória, resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo os princípios multiplicativos, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, por meio de diagramas ou por tabelas. Por tabelas nós já vimos. Habilidade 11.4 é o nosso detalhamento. Resolver problemas utilizando o princípio fundamental da contagem, ok? Para o nosso conteúdo de hoje, nós temos análise combinatória, ok? Nós já vimos lá no primeiro semestre, nós vimos que determinados eventos, nós temos a possibilidade de prever a chance deles acontecerem quando nós jogamos ao acaso um dado, como nós vimos, ou dois dados, nós podemos prever ou prever a quantidade de possibilidades que nós temos que determinar quais serão as faces que irão cair. Do mesmo jeito, nós vimos isso para a moeda, né? Então, nós vamos realizar nossas atividades dentro da análise combinatória. Mas a análise combinatória, né? Qual a finalidade dela, na verdade? Ela está relacionada ao quê? E a análise combinatória, ela tem como finalidade o estudo dos tipos de agrupamentos que são resolvidos pelo princípio fundamental da contagem, ok? Dentro desse princípio fundamental da contagem, nós temos a função da análise combinatória, que seria analisar e contar todas as combinações possíveis, viu? Imagine só, a seguinte situação. Você já se perguntou quantos resultados podem ser obtidos ao se jogar um dado? Nós temos aqui, ó. Vou jogar ele uma vez. Encontrei 4. Vou jogar mais uma vez. Encontrei 1. E nós podemos determinar essas possibilidades de acordo com o número de faces que tem esse dado e o algarismo que corresponde, ou a quantidade que corresponde a cada face. Então, nós teríamos 6 chances, ok? De determinar. Olha só, outra forma da gente presenciar esse conteúdo no nosso dia a dia seria o seguinte: a quantidade de senhas possíveis para seu celular. Ora, aí é que nós temos possibilidades inúmeras. Isso porque, ó, eu posso criar uma senha usando algarismos e letras. Eu vou lá, vou criar uma senha de 4 dígitos, só com algarismo. Então, eu tenho aí inúmeras possibilidades de criar. Aí ela vai aumentar essa quantidade de senhas possíveis, ela irá aumentar se eu usar números e letras. Outra possibilidade que nós podemos determinar de inúmeras combinações seria utilizando a senha de risco, né? O tracinho que nós montamos dentro dos pontinhos que o telefone nos dá para criar o rabisco, que seria a nossa senha. Então, já percebemos que são inúmeras combinações. Então, a análise combinatória ela está presente no nosso dia a dia e nós estamos utilizando
e às vezes nem conseguimos perceber. Outra situação bem comum que nós visualizamos frequentemente ao sair de casa é que as placas dos veículos, elas são construídas a partir dessas combinações. E nós temos inúmeros e diferentes tipos de placas, ok? Hoje nós temos uma placa nova, que é a placa do Mercosul. Ela faz essa mistura entre letras e algarismos, aumentando ainda mais a quantidade de possibilidades de terem placas para veículos. Pronto. Então, a ideia principal de análise combinatória seria essa, ok? Determinar tipos de agrupamentos. A ideia seria analisar e contar todas as combinações possíveis e visualizamos algo que acontece com a gente e às vezes a gente está realizando essa análise combinatória e não percebe. Vamos lá. Pronto. Explicando e entendendo. Vamos lá. Ó. Eu trouxe essa seguinte situação. Em uma sanduicheira, os sanduíches são vendidos em combos, né, que é a combinação lá do sanduíche com a bebida, então eles chamam de combo. O cliente pode escolher entre 2 tipos de carne, frango ou bovina, e entre 2 tipos de queijo, mussarela e cheddar. E entre 2 tipos de bebidas, refrigerante ou suco. Sendo assim, quantas vezes um cliente pode pedir um combo sem repeti-lo? Vamos lá, ó. Nós temos 2 tipos de carne, que seria de frango e teríamos bovina. Vamos pegar aqui frango. Vamos combinar a carne de frango com queijo mussarela. E vamos usar como bebida o refrigerante. Está em um combo montado. Vamos lá, usando ainda carne de frango, nós vamos colocar queijo mussarela e vamos mudar aqui a nossa bebida, seria o suco. Está aí mais um combo. Vamos agora usar a carne de frango e vamos mudar o queijo, não é isso? Vamos colocar agora queijo cheddar. E vamos pedir refrigerante. Olha aí mais um combo, ok? Continuamos com a carne de frango, o queijo cheddar e vamos mudar a bebida, que seria o suco. Temos aí mais um combo preparado. Vamos mudar agora a carne. Não quero carne de frango, quero carne bovina. Nós temos a carne bovina, vamos colocar o queijo mussarela e vamos pedir o refrigerante. Olha aí mais um combo montado. Temos agora o seguinte, vamos usar a carne bovina, o queijo mussarela e temos a opção do nosso suco. Olha aí mais um combo montado. Vamos agora, ó, mudar o queijo. Vamos continuar com a carne bovina, vamos colocar agora o queijo cheddar, vamos tomar um refrigerante. Olha aí mais um combo montado. E, por fim, vamos continuar com a carne bovina, o queijo vai ser o cheddar e vamos tomar agora um suco. Vejam aí a quantidade de combinações que nós conseguimos e essas combinações nós estamos chamando de combos. Vamos verificar quantos combos diferentes o cliente pode pedir sem repeti-los. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 combos diferentes. 8. Então, nós temos o seguinte. Nós temos aí, ó, uma representação da qual nós podemos chegar a esses combos. Observe. Vamos agora pegar o mesmo problema e utilizar outra estratégia. Vamos lá. Ó. O problema é o mesmo. Vamos repeti-lo. Uma sanduicheira. Os sanduíches são vendidos em combos. O cliente pode escolher entre 2 tipos de carne, frango ou bovina, entre 2 tipos de queijo, mussarela ou cheddar, e entre 2 tipos de bebidas, refrigerante ou suco. Sendo assim, quantas vezes o cliente pode pedir um combo sem repeti-lo? Vamos lá. Para essa estratégia,
eu tentei exemplificar mesmo os nossos sanduíches. Então, eu coloquei o seguinte, nosso primeiro sanduíche, nós vamos preparar ele com carne de frango, vamos colocar queijo, mussarela e finalizamos o nosso primeiro sanduíche. O nosso segundo sanduíche, nós temos carne de frango, vamos colocar agora o queijo cheddar. Está aí a nossa segunda opção. Nós temos agora carne bovina, vamos colocar o queijo mussarela e está aí o nosso próximo sanduíche. Terceira opção, vamos para carne de bovina, queijo cheddar e está aí o nosso quarto sanduíche. E nós temos duas opções de bebidas, que seriam o suco e o refrigerante, ok? Então vamos lá agora para as nossas combinações, para verificar quantos combos diferentes nós podemos fazer. Ora, eu posso combinar aqui, como nós vimos, carne de frango, queijo mussarela e suco. Uma opção. Nós podemos ter carne de frango, queijo mussarela e refrigerante. Duas opções. Nós podemos ter carne de frango, queijo cheddar. Não é isso? Três opções. Carne de frango, queijo cheddar e a bebida refrigerante. Olha aí, 4 opções. Vamos mudar agora de carne. Vamos para carne bovina, queijo, mussarela e suco. 5 opções. Vamos agora para carne bovina, queijo, mussarela e o refrigerante. 6 opções. Vamos agora para nossos 2 últimos combos. Vamos de carne bovina, queijo cheddar e suco. 7 combos. E vamos agora para carne bovina, queijo cheddar e refrigerante. Percebam que nós determinamos aí também 8 opções de combo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opções de combo. Mesclando carne de frango ou bovina, queijo, mussarela ou cheddar e bebida, suco ou refrigerante. Será que é possível chegarmos a esse resultado através de um algoritmo? Sim, vamos lá. Basta que eu pegue os tipos de carne, são quantos? 2, vezes a quantidade de tipos de queijo. Nós temos 2 tipos de queijo. Vezes a quantidade de bebidas. Nós temos 2 tipos de bebidas. Então, basta que eu multiplique e chegue ao nosso resultado. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Olha aí. Então, através do algoritmo e das combinações, nós chegamos ao nosso resultado da quantidade de combos. Vamos lá para a nossa próxima situação. Qual é o número total de possibilidades de resultado no lançamento de 2 moedas? Nós temos uma moeda. Se eu lançar 2 moedas, ok? Nós teremos opção 2, 3, 4 ou 6, para determinar as possibilidades de resultados, quantas faces iriam cair. Nós temos, primeiro, vamos lançar 2 moedas. Lançamos no nosso primeiro evento. 2 moedas. Lancei 2 moedas e as 2 caíram na face numerada. Ok? Lancei mais 2 moedas e caíram uma na face numerada e a outra na face de roxo. Nós temos aqui a figura do roxinho. Só que na nossa moeda está representado, né, o pássaro. Nós temos na terceira opção, joguei a moeda novamente. Caíram os 2 pássaros, percebo. E eu vou jogar, próxima opção, joguei mais 2 moedas. Ora, tivemos agora aqui, caiu no primeiro pássaro e no segundo a parte numerada.
Então, percebam que todas as possibilidades possíveis de quando a moeda virar, essas duas moedas, foram encontradas. Então, nós temos aí 4 possibilidades de encontrar resultados diferentes, ok? Como é que nós representaríamos isso através do nosso algoritmo? Vamos lá, nós teríamos a seguinte forma. Basta que eu determine a quantidade de moedas e a quantidade de faces possíveis. Então, nós teríamos aí 2 vezes 2, um total de 4 possibilidades, ok? Então, vamos lá. Vamos para o praticando, ok? Vou colocar uma situação para vocês e aí vocês vão tentar resolvê-la dentro do nosso tempo. Vamos agora para o praticando, ok? É aquele momento em que você vai ler a situação, dentro do tempo tentar resolvê-la para a gente depois verificar. Lembrando que é muito importante que você tente fazer essas resoluções para que você consiga pelo menos praticar enquanto nós estamos nesse momento, ok? Para facilitar a resolução das suas atividades durante a aplicação das aulas da escola, quando o professor envia essas atividades para vocês. E na nossa primeira situação, nós temos o seguinte, observem só. Professor Samuel quer comprar um carro. Ele tem 3 modelos para escolher e 4 cores. As cores são prata, azul, branco ou vermelho. Combinando sempre um modelo de carro com uma cor, quantos carros diferentes o professor Samuel terá para escolher? Agora eu vou dar o tempo e você vai tentar responder dentro desse tempo. Então você tem algumas estratégias. Tente usar a melhor para você poder responder, ok? Então vamos lá, agora é com vocês. Finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa resolução. Como eu falo sempre, repito e repito, a leitura ela é fundamental para que você consiga interpretar os dados que são colocados. Entende? Fiquem atentos. Ora, vamos lá para a nossa leitura. Professor Samuel quer comprar um carro. Ele tem 3 modelos para escolher e 4 cores. Olha aí as cores: prata, azul, branco ou vermelho. Combinando sempre um modelo de carro e uma cor, quantos carros diferentes professor Samuel terá para escolher? Vamos lá, ó. Inicialmente vamos representar os modelos de carro. Vamos chamar primeiro carro de carro 1, segundo carro de carro 2 e terceiro carro de carro 3. Agora, ó, como ele tem opções de cores, não é isso? O carro 1, ele pode comprar o carro de modelo 1 na cor prata. Olha aí, primeira opção. Ele pode comprar o carro 1 na cor azul. Ele pode comprar o carro 1 na cor branco.
ele pode comprar o carro 1 na cor vermelho e ele pode comprar o carro 2 na cor prata, pode comprar o carro 2 na cor azul, pode comprar o carro 2 na cor branco e pode comprar o carro 2 na cor vermelha. Está aí, ó. Vamos agora para o carro 3, o modelo 3. No carro 3, ele pode comprar ele na cor prata, pode comprar o carro 3 na cor azul, pode comprar o carro 3 na cor branco e pode comprar o carro 3 na cor vermelho. Ok? Então, em todas as possibilidades diferentes que o professor Samuel teria para comprar o carro. Mas quantas são? Basta que você determine a quantidade de opções que nós obtivemos. Então, eu percebo que as opções são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele teria 12 opções diferentes para comprar esse carro. Isso mesclando a cor com o tipo. Então, 12 opções. Podemos chegar a esse resultado através de um algoritmo? Será que alguém fez somente pelo algoritmo? Se fez só pelo algoritmo, lá vai. Nós podemos determinar os tipos, que são 3. Podemos determinar as cores, que são 4. E multiplicar. O produto desses dois dados é que vão dar a quantidade de possibilidades. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, está aí. Nós temos como resposta, o professor Samuel terá para escolher 12 carros diferentes. Tudo bem? Vamos lá. Ó. Nós temos a segunda situação. Observe o esquema de lançamento de um dado e uma moeda ao mesmo tempo e quantas possibilidades de resultados existentes para esse experimento. Olha aí, ó. Continue preenchendo o esquema e depois responda. Eu iniciei o esquema. Vamos lá. Jogamos o dado e jogamos o dado e a moeda ao mesmo tempo. Ok? Ó, caiu a face 1 e o lado do rosto. Ok? Então vamos lá. Nós temos a frente, nós vamos chamar o lado numerado, e o verso, o lado que aparece rosto, ou a imagem. Aí nós temos aqui, ó, quando eu jogo a moeda uma vez, e o dado, eu encontro a seguinte possibilidade. O lado da frente e a face 1. Ok? Frente, face 1. Vou jogar novamente. Aí eu posso obter frente e face 2. Ok? Sobre essa questão, nós temos dois questionamentos. Quantas possibilidades de diferentes resultados podemos ter ao lançar um dado e uma moeda ao mesmo tempo? E na letra B, ao lançarmos um dado e uma moeda, qual é a chance de obtermos como resultado a frente da moeda e o número 6? Ok? Vou dar o tempinho e agora vocês vão tentar responder completando o que nós já iniciamos e logo em seguida faremos a correção. Dado o tempinho, agora é com vocês.
Finalizado nosso tempo, vamos lá para a nossa correção, ok? Vamos observar o esquema que foi dado para a gente chegar ao resultado e as possibilidades que nós teremos ao lançar uma moeda e um dado, ok? Observando a frente e o verso da moeda e as faces desse dado. Observe o esquema de lançamento de um dado e uma moeda ao mesmo tempo e quantas possibilidades de resultado existem para esse experimento. Continue preenchendo o esquema e depois responda. Ora, nós já iniciamos, né, nosso preenchimento. Eu tenho F corresponde à frente e a numeração corresponde à face do dado. Então, nós temos, jogando novamente a moeda e o dado, nós poderemos encontrar frente e face 3. Ou frente e face 4. Ou frente e face 5. Ou frente e face 6. Outra possibilidade é de a gente jogar e cair no verso. Então, nós teremos verso e face 1, verso e face 2, verso e face 3, verso e face 4, verso e face 5 e verso e face 6. Verifiquem que nós determinamos todas as possibilidades possíveis. Ó, determinamos através de jogar uma moeda, ela poderia cair frente ou verso, e a possibilidade de face do dado, que nós teremos 6, viu? Então foram colocadas as 6 faces e as 2 possibilidades. 6 faces e as 2 faces da moeda. Então nós temos, para a quantidade de eventos possíveis, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós teríamos aí possibilidade de 12 eventos possíveis. Letra A. Quantas possibilidades de resultado diferentes temos ao lançar um dado e uma moeda ao mesmo tempo? Nós teríamos 12 possibilidades. Ok? Letra B. Ao lançarmos um dado e uma moeda, qual é a chance de obtermos como resultado a frente da moeda e o número 6? Ora, vamos pegar nossa moeda, vou lançar e eu tenho que encontrar a face frente. E tenho que encontrar a face 6. Qual é a possibilidade disso acontecer? Se eu tenho ao todo 12 possibilidades e esse evento é 1, então nós temos frente, face 6. De um total de 12, nós temos uma chance em 12. Ok? Então nós temos uma possibilidade em 12. Não é isso? Das que aconteceram. Então, finalizamos a nossa aula de hoje sobre análise combinatória e até a nossa próxima aula. Um grande abraço em todos. Até lá!